A nossa neurologia e os hábitos associados a estarmos connosco próprios, os hábitos de autoconvívio, de autotolerância e de diálogo connosco mesmos, não toleram muito incerteza. O nosso sistema nervoso não gosta de incerteza. O hipotálamo não se dá bem com ruídos no escuro. E a maior parte dos seres humanos não parece desenhado para a incerteza. E, no entanto, este ciclo que nós estamos a viver, para nós podermos atravessá-lo, vai ser necessário desenvolver uma nova tolerância à incerteza. Uma capacidade de manter muito mais parâmetros em aberto, muito mais fatores indefinidos, muito mais aceitação do grande desconhecido dentro do qual a ilha humana existe, o grande desconhecido no qual a ilha humana existe, muito mais aceitação do grande desconhecido, se é que queremos manter a sanidade mental. Eu vou repetir. Os seres humanos não lidam bem com a incerteza. Nós dedicamos uma enorme quantidade do nosso esforço a planear, prevenir, prever, agendar, colocar eventos no tempo, colocar eventos para segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, a estruturar o tempo. Um pouco o que os arquitetos fazem com o espaço, estruturar o espaço, adaptar o espaço à dimensão humana. O nosso sistema nervoso precisa de estruturar o tempo à dimensão humana, porque com isso ele sente-se, o nosso sistema nervoso sente-se menos em choque, menos cortisol. Mas o facto é que o tempo em que estamos neste momento é um tempo que pede a prática, que é uma prática conhecida, não é nada de novo. A prática da abertura ao desconhecido. E a prática de estar perante o indefinido, o incerto, o que não pode ser programado e manter a natureza humana, a natureza do próprio indivíduo límpida, manter a natureza do ser clara, manter a natureza do ser cristalina. E se nós queremos atravessar este período com sanidade e com equilíbrio, precisamos de fazer as pazes com a incerteza. A incerteza sempre esteve presente. Atravessar a rua numa cidade na hora de ponta. Viagens de avião. Lidar com substâncias perigosas, etc. Sempre, o perigo, o risco, a incerteza sempre estiveram presentes. Mas existiam dentro de molduras, não é? Existiam dentro de caixas, existiam dentro de balizas que nós conhecíamos bem. E neste momento o desafio parece implicar uma incerteza generalizada ao longo de muitos parâmetros. Parâmetros psicológicos, como eu comecei por referir, parâmetros
neurológicos, o hipotálamo não lida bem com incerteza, parâmetros filosóficos, o que é que significa este imenso retorno da natureza ao nosso cotidiano, parâmetros mitológicos que envolvem figuras míticas dentro de nós muito poderosas, a ordem, o caos e a permeabilidade entre a ordem e o caos, o tipo de membrana ou de muralha que nós criamos entre a ordem e o caos, parâmetros arquetípicos e assim sucessivamente. Ou seja, uma enorme quantidade de matéria-prima do profundo do ser humano vem ao de cima. Uma enorme quantidade de fantasmas, heróis, heroínas, funções, desafios, uma enorme quantidade de diálogos com forças que sempre estiveram aqui, sempre foi assim, não há nada de novo, e aqui vocês vão reparar que as minhas intervenções ao longo deste ciclo púrpura têm um elemento de anticlímax, não há nada de novo, sempre foi assim. Só que agora, como é a primeira pandemia da era da aviação comercial, everybody together now está a acontecer a uma escala global. Não se trata de uma epidemia esquimó, ou não se trata de febre tifoide numa aldeia em África, ou malária, ou peste bubónica. Não, agora é global. É global porque nós estamos numa era de aviação comercial em que as coisas espalham-se muito rapidamente. E portanto, antes de mais nada, há um chamado óbvio, de onde quer que ele venha, e neste primeiro encontro, que é o encontro zero, eu não estou muito ocupado em definir de onde vem, por enquanto, mas há um chamado óbvio para lidar com o desconhecido, lidar com a incerteza, lidar com o que está fora da caixa. O que é interessante é que, por um lado, nós diríamos os seres humanos precisam de certezas, precisam de uma zona de ordem, precisam de poder programar, precisam de saber onde põem os pés, precisam de um grau de familiaridade, precisam de um grau de segurança. Mas, ao mesmo tempo, sempre que nós encontramos esse grau de segurança, sempre que nós estamos dentro das muralhas da cidadela, dentro dos sistemas que nós dominamos, e onde a linguagem, a previsão, o poder económico, o poder mental conseguem garantir que o dia da manhã, linearmente, não vai ser muito diferente do dia de hoje. Sempre que nós estamos na segurança, com um pé na segurança, nós queremos aventura. Nós precisamos de uma dose de desconhecido. E como nós vamos ver ao longo destes encontros, apesar do sistema nervoso precisar de segurança, ele precisa também de uma dose constante de caos, de desconhecido, de incerteza, de mistério, para poder manter uma tensão criativa entre o hemisfério cerebral esquerdo, que é o que constrói modelos e constrói linguagem, e constrói, portanto, os planos que temos para o dia da manhã e para a semana que vem, para o mês que vem, e o hemisfério cerebral direito, que é o que está virado para o desconhecido e que constantemente apresenta novos desafios ao hemisfério cerebral esquerdo.
E esta relação entre ordem e caos é muito antiga. Os primeiros registros não sei de onde vêm, da China, talvez, não sei. Existem pensamentos na nossa consciência que duram microsegundos. Pensamentos que passam pela nossa mente e que duram microsegundos. E alguma força os leva embora. Normalmente pensamentos negativos, pensamentos altamente destrutivos, duram milésimos de segundo, ou duram 1 segundo, 2 segundos, e alguma coisa varre esses pensamentos. Depois existem pensamentos que perduram mais tempo. E que são os pensamentos que nós temos sobre o meio ambiente, a adaptação, sobre como lidamos com o mundo à nossa volta. E, na verdade, a maior parte do cotidiano, a maior parte do nosso dia é vivido mergulhados num conjunto de pensamentos muito banais. E esses pensamentos não são varridos, eles estão aqui, são os pensamentos que atribuem valor às distâncias e aos objetos e às coisas, etc. Depois existem pensamentos que vão e vêm, que nos visitam e que depois se vão embora. E esses pensamentos vêm complementados por imagens psíquicas carregadas de energia, imagens psíquicas positivas carregadas de energia. E eles vêm e vão. Isso há um elemento de saudade. Ei, durante o fim de semana inteiro eu estive numa atmosfera mental diferente. E existia todo este conjunto de pensamentos e de visões diferentes. E que eram criativos, mas foram-se embora. Na verdade, a qualidade e o tempo dos pensamentos que temos é muito importante. Temos pensamentos destrutivos durante milésimos de segundo. Temos pensamentos criativos que podem durar meses inteiros. Eu queria falar de um tipo de estado mental que muitos de vocês conhecem, que tem a ver com o que em certos ambientes esotéricos se chama impressão hierárquica. Isso significa pensamentos que surgem vindos de um nível mais alto, que se chama meta-ideias. E esses pensamentos aparecem completos, detalhados, complexos, como uma visão, e uma visão persistente que se mantém ao longo do tempo. E que, mesmo que tu negues esses pensamentos, ao contrário dos pensamentos negativos que desaparecem, mesmo que tu negues esses pensamentos, eles permanecem. Mesmo que tu negues essas imagens mentais, elas permanecem. E mesmo que tu possas repeli-las, elas voltam. Essas imagens mentais altamente criativas, ou essas informações, ou essas percepções estratégicas de um plano, de uma sequência de eventos, ou de uma certa natureza das coisas, esse material mental que persiste mesmo quando tu o mandas embora e que é altamente criativo e de alguma forma está virado para o maior bem da maior parte das pessoas, é o que alguns ambientes chamam impressão hierárquica. E ao longo destes encontros púrpura, eu acredito que parte do que vou estar a partilhar convosco é combinado por uma forte impressão hierárquica. Isto é,
por uma impressão, por uma seleção de pensamentos e de visões e de ideias que não são inteiramente cozinhadas por mim no nível tridimensional da minha consciência, mas que são fortemente influenciados por algum núcleo criativo superior a mim. Não se trata de uma canalização, não se trata de um eclipse da minha personalidade para dar lugar a uma entidade. Trata-se de ser fiel ao depósito de certos pensamentos que têm um certo ritmo, uma certa frequência e uma certa qualidade, e aos quais eu sinto que, se eu for fiel e se eu os exprimir com o mínimo de distorção da minha parte, eu acredito, e portanto pode ser uma fantasia minha, eu acredito que posso prestar um serviço. E isto é assim com centenas de milhares de seres humanos no mundo que estão sob impressão hierárquica, sob impressão da hierarquia espiritual da Terra. E essa impressão traduz-se sob a forma de pintura, música, poesia, ensaios, intervenção social, invenção social, criatividade, ciência, espiritualidade. O que caracteriza uma impressão hierárquica é que se trata de um pensamento de alta qualidade ou de uma informação inesperada que permanece na tua consciência, quer tu queiras, quer não, mas não tem um caráter obsessivo, não tem um caráter neurótico e não tem um caráter destrutivo. Uma impressão hierárquica é uma ideia, uma paisagem interior, um cânon ou uma informação que persiste mesmo que tu vás repelindo e que está carregada do que se pode chamar magnetismo. E magnetismo tem uma tradução psicológica imediata. Quando tu estás sob impressão hierárquica e esse magnetismo acontece, tu sentes que não és feito de partes estranhas umas às outras. Sentes que não és uma soma de partes. Sentes uma enorme homogeneidade no teu ser. Desde o corpo físico, nervoso, até aos níveis mais abstratos e espirituais do teu ser. Tu sentes que todo o teu ser está coordenado numa direção superior. E isso indica a presença de uma corrente magnética ou de uma corrente aglutinante, curadora, que vem de um nível bem mais alto do que os nossos próprios recursos humanos, mentais e emocionais, como vocês sabem. Então, ao longo dos próximos 9 encontros, em que eu vou falar sobre esta crise planetária e vou falar ao longo de vários ângulos, eu acredito que há um elemento de impressão hierárquica. E so help me God. Alguns de nós não são estranhos à hipótese de uma conspiração mundial. Eu falo sobre isso desde 1996, 97, publicamente. Muitos de nós não são estranhos, não é novo para eles a possibilidade de um número muito reduzido de pessoas ter uma ideia desumana para a humanidade, para o planeta e para a história. E justamente no contexto de impressão hierárquica, quando o 11 de setembro aconteceu, eu estava em Belém, não muito longe da Torre de Belém. E isto é em 2001. Quando o 11 de setembro de 2001 aconteceu,
Alguém chamou-me para dentro de um café, eu fui para dentro do café e, e houve uma frase que entrou nesse momento e nunca mais saiu. E é aí que eu coloco a questão da impressão hierárquica e do elemento magnético. E essa frase foi: isto não é o que parece. Então, tu estavas a ver esta coisa dantesca das torres gêmeas caírem e havia esta frase mais poderosa que tu, clara, extremamente bem articulada, vinda de um plano superior de consciência e que dizia simplesmente: isto não é o que parece, e a história que vai ser contada não é a verdadeira história. Então, sem querer desdobrar isto, neste momento, a minha percepção foi de que, ok, eu estou preparado para as outras histórias. E as outras histórias foram chegando. Desde pilotos, engenheiros, bombeiros, peritos em explosivos, arquitetos, físicos, engenheiros químicos. As outras histórias foram chegando. E à medida que as outras histórias foram chegando, eu comecei a sentir, ok, aquela impressão. Daí o termo impressão, porque há uma certa humildade implicada no termo impressão hierárquica. É uma pressão telepática vinda de cima, mas não é absoluta. É uma impressão, é um toque. E foi quando eu senti, ok, aí está. Eu tive uma impressão que veio de outro plano e eu acredito que estas histórias todas juntas fazem sentido. Ou seja, a narrativa oficial não me convenceu. E agora é aqui que entramos em anticlímax. À medida que este vírus começou a tomar conta dos headlines dos jornais e dos telejornais, apesar de que, reparem, eu não tenho televisão desde 2004, há 16 anos. Mas as coisas vão chegando até mim, pela BBC, por sites, por amigos que enviam links, etc. E à medida que isto foi tomando conta dos headlines dos jornais, em poucas horas, quer dizer, ao longo dos dias, mas foi uma questão de horas, formaram-se duas palavras na minha consciência: natural e permitido. E estas duas palavras não saíram mais. E o que me estava a ser dito é que este vírus tem uma origem natural. A natureza é a principal suspeita. Ela faz vírus desde sempre. Há registros de vírus e de outras doenças terríveis em esqueletos muito anteriores à Idade do Bronze. E esses vírus não atacam só seres humanos, atacam também animais. Portanto, a história das patologias neste planeta é muito real, é muito antiga. Nós poderemos querer emprestar um pensamento mágico às patologias, mas quando encontramos patologias em mamutes e em tigres dentro de sabres e em antílopes que nunca tiveram contato com o ser humano, percebemos que o planeta e a natureza estão também num processo evolutivo e que a natureza pode destruir aquilo que ela própria cria. Isso é um direito dela e faz parte do seu próprio processo evolutivo enquanto natureza. E nós iremos falar nisso no quarto ou quinto encontro destes 10 encontros. Mas o que esta impressão hierárquica dizia é: atenção, André, isto é natural. E, no entanto, algumas grandes crises naturais foram evitadas
por forças superiores. Algumas grandes crises naturais foram evitadas por agentes, atores, que trabalham nos planos internos coordenadamente e que podem prevenir, dissipar, desacelerar, dispersar agentes patogénicos. E isso está registado na obra de Alice Bailey e está registado em outras obras esotéricas credíveis de que, por vezes, a hierarquia interviu para impedir a proliferação de doenças terríveis. Neste caso, as duas palavras que vieram foram natural e permitido. Ou seja, este vírus é uma manifestação da natureza, provavelmente facilitada pelo facto de que a explosão demográfica na Terra aumenta necessariamente pela atividade económica humana, que faz parte da vida, aumenta o contacto dos seres humanos com o reino animal e, estatisticamente, porque esse contacto se multiplica, a probabilidade de transmigrações de vírus, e não só, de mais 7 ou 8 tipos de patologias, a transmigração de patologias entre o reino humano e o reino animal, estatisticamente a probabilidade aumenta, porque há mais seres humanos a lidar com animais do que nunca atualmente. Mas esta é uma das premissas destes encontros. Este vírus irá ser tratado, e a situação mundial irá ser tratada como um fenómeno natural, como um fenómeno que não tem nada de novo, já aconteceu muitas vezes antes, faz parte da história da medicina, faz parte da história da biologia, está nos registros da história. Nós já tivemos algumas dezenas de epidemias e de pandemias, não a esta velocidade, obviamente. Mas interessa-me bastante esta informação que me foi passada de que a origem é natural. Porque isso coloca todos os outros assuntos no outro plano. A reflexão psicológica sobre a nossa relação com isto é reposicionada. A reflexão sobre que mitos é que estão a ser revisitados, uma vez que os mitos têm sido a nossa forma de dramatizar a relação da humanidade com forças maiores do que nós. Que mitos e deuses estão a ser ativados e constelados neste processo. Que medos ancestrais estão a ser catalisados e postos em movimento. Quais são os perigos? Qual é o desafio? E como é que isto mexe com a sequência modernidade, pós-modernidade, metamodernidade? Como é que isto mexe com a guerra das ideias? Como é que isto mexe com a guerra da cultura? Com as guerras culturais? Mas, fundamentalmente, esta percepção de que se trata de um vírus natural, mas que foi permitido, implica que há uma coordenação entre a Grande Mãe, isto é, o oceano, aquilo que se pode chamar o útero cósmico, de onde tudo vem, e da Grande Mãe, desse útero cósmico, tanto pode vir um beija-flor como pode vir um animal sem uma perna. Não por motivos de contacto com radioatividade ou Chernobyl. Não, há animais defeituosos há milhões de anos em registros, em esqueletos que foram deixados. A patologia na Terra é um facto, e é um facto muito, muito antigo. E não depende inteiramente do karma humano. E eu vou falar bastante sobre isso. Vocês já devem ter reparado que há um ódio do humano ao humano no ar. Há uma rejeição do humano em relação ao humano. Há uma crise do humano para com o facto de ser humano. E há uma desmontagem do humano pelo humano que, tanto quanto eu posso perceber, não está a ser bem feita. Não é criativa, não é compassiva, não é inteligente e não é amorosa.
E quando as coisas não são, quando esta crítica que os homens estão a fazer a si próprios, e eu digo isto porque quando se fala de um Bambi que nasce com 5 pernas, ou de um gato cego, a reação que eu tenho obtido é de que, pois, os seres humanos fizeram isso à natureza, a natureza está poluída. Mas se eu disser que o gato cego, que o Bambi com 5 pernas tem 25 mil anos, as pessoas acordam. Nesse momento elas percebem que há patologia, há karma, há dor, há sofrimento que não tem absolutamente nada a ver com a ação humana sobre o planeta. É inerente à lenta marcha da força cósmica para fora da atração entrópica. E a natureza está a aprender a viver. Ela é vida, mas é também aluna da vida. Ela é vida, vital, prânica, é vida horizontal, mas ela também é aluna da vida vertical. Então a natureza está a aprender a fazer sofrer menos. Isto é, não são só os seres humanos que são discípulos do cosmos, toda a natureza é uma discípula do cosmos, toda a natureza está em marcha evolutiva, tal como nós. Nós somos portadores da consciência e a natureza é portadora. E a natureza é uma abstração que eu espero ir desmontando nos próximos encontros. A natureza é portadora da biomassa e da matéria animada e da vida orgânica. Ótimo, ótimo. Então, nós estamos a aprender algo como portadores da consciência e a natureza está a aprender algo como lenta marcha do inorgânico para o orgânico, do semi-morto para o semi-vivo, para o mais vivo, para o ainda mais vivo, para o cada vez mais senciente, para o cada vez mais responsivo, para o cada vez mais sofisticado nas respostas, para o cada vez mais para os suportes cada vez mais refinados para a vida. A natureza está a aprender. E tanto está a aprender que há patologia muito antes de haver o ser humano. Antes mesmo dos seres humanos pisarem, estes Homo sapiens sapiens, pisarem a Terra, há imensos registros de deformações no reino animal e em protótipos anteriores ao Homo sapiens sapiens. Há alguns livros sobre patologias encontradas em tumbas e em cavernas, em ossos, que deixam isso bastante claro. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque o que me foi dito foi... Isso vem mesmo de outro plano. Pelo menos eu estou a operar dessa forma. E o que me foi dito foi... É natural e foi permitido. O que implica uma coordenação entre alguma coisa e alguma coisa. Implica uma coordenação entre a grande mãe, que pode manifestar patologias em qualquer momento. A natureza ainda tem os seus direitos, apesar de nós nos termos esquecido dela. Ela ainda pode ser extremamente bela e extremamente letal. Ela pode ser extremamente encantadora e encantatória. Basta ver uma borboleta. Ou ela pode ser horrível e monstruosa. Portanto, é uma entidade ambígua e é por isso que ela é representada no hinduísmo e em tantas tradições como ambígua. A natureza é complexa. Não, uma abordagem romântica que seria a minha, porque, não sei, eu sou câncer. Câncer tem uma abordagem romântica da natureza, mas uma abordagem romântica da natureza neste momento não nos ajuda. E ao mesmo tempo que foi natural, que este vírus é de origem natural, independentemente de estar associado à explosão demográfica e a atividades económicas e a falta de higiene ou não, tudo isso ainda está para se perceber. Mas apesar da origem de ser natural, o ato de ser permitido foi permitido por quem? Se eu fosse simplista, foi permitido por Deus. Então tu tens esta dicotomia, esta polaridade medieval entre a natureza e o divino. O divino permitiu esta pandemia, portanto ele tem uma intenção. Ok? É uma polaridade.
Mas alguma coisa me diz que podemos ser mais específicos. Este evento planetário é natural. Alguns foram evitados, este não foi. E tanto quanto eu posso perceber, foi permitido pelo Logos planetário, pela consciência regente da Terra. Eu não sei se este é um episódio mais trágico do que foi até agora. Não creio. Creio que será cada vez menos trágico. Mas não tenho a certeza. Eu não tenho essa impressão hierárquica ainda. E não sei se é um episódio longo ou extremamente curto. Acho que vai ser muito mais curto do que se pensa, mas também não tenho essa impressão hierárquica. A que eu tenho é de que é natural e foi permitido. E sendo natural e tendo sido permitido pela hierarquia ou pelo logos planetário, então nós temos coisas a aprender com isto. Ou seja, sendo natural e sendo permitido pela hierarquia da Terra, então nós temos um frame, temos uma moldura dentro do qual podemos trabalhar. Podemos começar a afinar a nossa percepção e a nos relacionar de uma maneira menos autodestrutiva, menos demonizante dos outros, menos conspirativa. Menos crucificados nesta bipolaridade entre aconteceu algo à escala planetária, aconteceu algo à escala global. Bom, isto só pode ser um portal para a Terra passar para uma dimensão superior. Não. E o outro polo deste... Quando os seres humanos são comprimidos, quando os seres humanos são confinados, quando os seres humanos perdem momentaneamente a liberdade, a base do crânio, o hipotálamo, ele ativa, que é o centro de emoções, e onde são as emoções mais primitivas, ele ativa os mecanismos do trauma. E existem pelo menos 3: congelar, lutar ou fugir. Vocês conhecem bem isto. Freeze, flight or fight. É bem conhecido. Este vírus coloca-nos numa situação em que somos todos remetidos para o hipotálamo. Somos todos, independentemente da filosofia que vem a seguir. E eu espero em alguns dos próximos encontros termos filosofia. E termos ocultismo. E termos percepções espirituais claras sobre a situação mundial. Mas para já o nosso hipotálamo é pressionado fortemente e ele procura o inimigo. Ele procura dar rosto a um vírus. E é impossível dar rosto a um vírus. Um vírus não tem rosto, não é demonizável, não é imputável. E perante a frustração das pessoas não poderem continuar com os planos que o seu eu consciente, tridimensional, criou, perante a frustração da limitação no espaço bastante forte. Quer dizer, há monges que não sentem a diferença, mas para a maior parte de nós, que somos seres dinâmicos e cosmopolitas e gostamos de trocas e de comércios vários, há qualquer coisa de tumular em ficar de repente 3 meses em casa sem poder sair. Agreed. É um pouco tumular. E isso ativa as defesas. E as defesas procuram um inimigo. E não se pode demonizar uma cadeia de ADN, de RNA, que tem uma pequena membrana de gordura à volta. Não se pode. Nem sequer é um ser vivo. É só informação genética parando no ar e nos organismos dos seres humanos. E que é altamente destrutiva. É altamente destrutiva. Eu estou a falar de vírus em geral. Não estou a falar deste. Estou a falar de vírus em geral. Há vírus que são realmente muito destrutivos. Quando nós estamos confinados e somos obrigados a esta reação, entramos em bipolaridade. Sabes, quando se diz bater mal, a expressão bater mal é que tu bates mal entre os dois polos. E tanto quanto eu pude perceber, nos primeiros meses, o bater mal consistiu em imaginar o fim do capitalismo
a abertura das portas interdimensionais para a Terra da quinta dimensão e a chegada de falanges cósmicas que nos vão libertar definitivamente do polvo, dos tentáculos de ordens obscuras. Não. Não é isso que está a acontecer. E a outra polaridade era a de que simplesmente essas ordens obscuras planearam tudo isto, organizaram-se e estão a criar um garrote em volta do pescoço da humanidade. Estão a preparar-se para um domínio total psicotrónico, cibernético, sanitário, militar, político. Um neofascismo tecnológico à escala global. Não é isso que está a acontecer. Estes são os dois polos, esta é a bipolaridade em que a humanidade entrou, pelo menos a humanidade que fala nestas coisas, e é bastante. É bastante. O que está a acontecer ou é muito bom, portanto dá-se uma romantização do processo, ou o que está a acontecer é muito mau, dá-se uma demonização do processo. Isto para mim indica simplesmente que momentaneamente regressamos à infância. E é consistente com psicologia e trauma. Quando as pessoas sofrem um trauma, quando há um choque, durante um breve momento, 15 segundos, 15 minutos, 2 dias, voltam a um estado infantil. E, portanto, grande parte destas narrativas estas narrativas radicais, e eu falei dos dois extremos, a Terra vai ascender, a Terra foi apanhada pelas garras do governo obscuro do planeta. Grande parte destas narrativas são só reações nervosas ao facto de que a liberdade, em certos parâmetros, eu digo certos parâmetros porque, por exemplo, eu posso dizer estas coisas todas e a minha vida continua, e posso dizer coisas bem mais profundas e internas sobre a situação do planeta, e aparentemente eu sou livre para dizê-las. Portanto, a liberdade, no que eu posso dizer, não foi mexida, mas a liberdade de movimentos foi alterada até um certo ponto. E esta bipolaridade é a reação patológica esperada. E é aqui que as coisas ficam anticlímax. Esta liberdade é a reação patológica esperada de uma população que foi limitada nos seus movimentos. Esta bipolaridade é a reação esperada de uma população que foi limitada, confinada nos seus movimentos. Nada de novo. E com isso, com esta cristalização em angélico ou demoníaco, que são registros típicos da psique medieval, anjos e demónios, com esta cristalização entre angélico e demoníaco, perdemos a oportunidade de olhar para o mundo como o grande desconhecido outra vez. E é aqui que a criatividade, a hierarquia, a cultura, a inteligência humana, a atração pelo mistério, a capacidade de renovação, a transmutação, o tantra planetário, a capacidade alquímica do ser humano tem uma oportunidade de renascer para além das limitações do pensamento moderno, que diz que a razão pode dominar relativamente toda a realidade, e o pensamento pós-moderno, que não encontra centro em nada e, portanto, a humanidade é apenas um acidente de percurso que gera múltiplas narrativas para justificar a sua existência, mas não existe um centro. Eu não queria simplificar, eu estou a simplificar grosseiramente, tanto o pensamento moderno como o pós-moderno, eu peço desculpa por isso. Mas a oportunidade que nós temos neste momento é muito mais séria.
é a oportunidade de to look afresh. É a oportunidade de olhar de novo. É a oportunidade de assumir o perigo e assumir o maravilhamento, assumir a vastidão e, com isso, redescobrir que a localização do homem, a sua posição no cosmos, é importante, é real e que ele é capaz de reinventar-se economicamente, socialmente, culturalmente, politicamente, o que vocês quiserem, mas ele é capaz de se reinventar e de se colocar de novo num lugar mais humilde em relação ao modernismo, à ideia de que a razão e a ciência conseguem explicar a realidade inteira, porque o desconhecido voltou, portanto, localizar-se melhor no nível mais humilde em relação ao modernismo, ao pensamento moderno, e localizar-se melhor em relação ao pensamento pós-moderno, pelo simples facto de que, perante o desconhecido, o que é axiomático em nós ganha força. O que é axial em nós ganha força. O que não morre nem nunca pode morrer ganha força. Aquilo que Chico Buarque pergunta na canção O que será que será? Exato, isso, perante o desconhecido, ganha força. Então, o que nós temos aqui é uma oportunidade de ver o universo de novo. As pessoas fascinam-se quando o golfinho bebê e a mamã golfinho vêm até junto do barco e cantam frequências das estrelas distantes. Ok, quem sou eu? Mas Pasteur, Madame Curie, pronto, estes dois já chega. Pasteur e Madame Curie fascinavam-se com comportamentos estranhos, com bolores, com musgos, com metais que libertavam radiação, com o lado abissal da natureza. E se nós tentarmos impor as nossas lentes culturais, os nossos óculos modernos, ou os nossos óculos prismáticos pós-modernos, sobre um acontecimento cósmico que a natureza emanou e que nos faz lembrar o quão pequenos nós somos, perdemos a oportunidade, eu vou repetir, primeiro, de regressar a uma... não é regressar, de reencontrar a humildade cósmica, que é a posição correta do ser humano. Segundo, de reencontrar aquilo que em nós é divino e axial e que vem ao de cima e nos faz ir além dos nossos limites e nos faz criar laços de solidariedade, de amizade, de amor, de compaixão, de amparo e de envolvência para com os outros. Eu lembro-me que uma das coisas mais ridículas, só para ter uma noção, uma das coisas mais ridículas na transmissão da aterragem do homem na Lua, e portanto eu vou partir do princípio de que o homem aterrou na Lua, uma das coisas mais ridículas da reportagem que a NASA fez da aterragem do homem na Lua é que os comentadores não se calavam. Quer dizer, tu tens uma equipa de 3 ou 4, não sei, seres humanos, 4 acho eu, seres humanos que aterrou na Lua. Tu tens 3 homens que chegaram à Lua e 2 deles ou 3 saem. Está a acontecer algo absolutamente esmagador que muda a escala da nossa percepção das coisas, a escala do sentido possível, a escala do que é real, a escala do que podemos fazer, a escala do homem perante o cosmos, e também nos deixa completamente esmagados de novo com a escala das coisas, com a escala do universo,
Quer dizer, é um facto eletrificante. E, no entanto, tens estas vozes do Texas a comentar a chegada do homem à Lua como se fosse um rodeio de cavalos e de cowboys e a contar anedotas e piadas e a mastigar pastilha elástica e a comportarem-se como os americanos se comportam, com todo o respeito, mas como os americanos se comportam, como cowboys em toda a parte. E o que tu tens é um tremendo facto misterioso com uma terrível patine de Las Vegas em cima. Ouçam a chegada do homem à Lua, as transmissões originais, e vocês vão ver o quão pouco do mistério conseguiu passar para o lado de cá. E com o Covid-19 passa-se a mesma coisa. Nós temos esta visitação do universo. O grande útero, complicado pela aviação comercial, complicado pelo comércio mundial, o grande útero da natureza, o que eu tenho chamado a grande mãe, que não esgota aos níveis da mãe divina, não esgota aos níveis do feminino universal. Há níveis da mãe universal que são completamente superconscientes e omniabarcantes. Mas temos estes níveis automáticos. E o grande útero emanou, de novo, o desconhecido. Mesmo que nós tenhamos a sequência genética, mesmo que nós digamos que um século de epidemiologia explicam tudo o que está a acontecer, mesmo que nós... E eu não vou entrar, e aqui mais anticlímax, eu não vou entrar em nenhuma discussão sobre o comportamento dos governos em relação a este vírus. Não me interessa se o confinamento foi excessivo ou não. Se nós estamos a perder liberdades a mais ou não. Eu tenho a informação interna de que todas estas liberdades vão até um certo ponto na contenção e depois vão sendo devolvidas gradualmente até ao ponto em que estávamos, que não era nada de especial, porque, come on, quem é que realmente era livre em 2019 ou 2018 ou 2017? Nós éramos livres do ponto de vista comercial, do ponto de vista da produtividade na big machine. E, portanto, eu não vou me referir a reações políticas, à reação de governos diferentes ou metodologias diferentes. Primeiro, porque não tenho competência para isso, e depois, porque realmente não me interessa. Este vírus é natural. O desafio que ele coloca é idêntico para a loja negra, isto é, para as forças obscuras da Terra, para a loja branca, que também coloca um desafio claro, e, principalmente, que é o que me interessa, para a humanidade, em termos dela se aprender com isto, ter a oportunidade de encontrar uma posição mais real, um lugar, coordenadas culturais, intelectuais, espirituais, científicas, tecnológicas, económicas, ecológicas, mais reais. O que este vírus fez foi punctuar a bolha do ego coletivo. Foi picar, punctuar, fazer explodir a bolha do ego coletivo. E se nós voltamos a impor rostos americanos, rostos chineses ou rostos demoníacos em caves no Vaticano à volta desta oportunidade cósmica para crescermos, se nós não percebemos que a grande mãe bateu à porta, e às vezes ela, quando bate à porta, traz um beija-flor, e às vezes, quando bate à porta, traz um monstro. E isto é conhecido desde a mitologia grega, mitologia que eu vou tentar abordar nos próximos encontros. Se nós não vemos isto, perdemos a oportunidade de uma lição maior, dada pela natureza, aprovada pelo Logos, para nos reposicionar num sítio muito mais forte em termos de dar à luz, maioticamente, dar à luz a nossa divindade, e muito mais humilde em termos da nossa relação de escala com o grande desconhecido. Se nós se nós arrastarmos esta visita que este vírus representa na história, se nós arrastarmos esta visita para os lugares comuns, e eu não sei o que é que se passa convosco, mas o que eu vejo nas redes sociais e na comunicação
nos média, é o arrastar constante da oportunidade de crescimento para sistemas de atribuição de culpa mútuas em todas as direções. Toda a gente tem culpa. É natural. É natural que se crie a ilusão de que tem que haver um culpado. Porque depois de, no século XIX, termos morto Deus, e quando Nietzsche disse Deus morreu, ele não estava contente. Ele tinha bem consciência do quão trágico isso podia ser para nós. Quando Nietzsche diz, em pleno século XIX, Deus morreu, e ele prevê que no século XX a humanidade vai ter que criar os seus próprios valores, ele prevê que irão acontecer milhões e milhões de mortes no século XX. E de facto aconteceram exatamente porque a humanidade tentou criar, ou está tentando criar, os seus próprios valores, uma vez que Deus morreu. Mas a contraparte disso é que depois de Deus ter morrido, as forças da mente coletiva, e isso faz parte de uma iniciação da humanidade, obviamente, as forças da mente coletiva foram reduzindo a natureza cada vez mais a uma comunidade, a uma comodidade, a um recurso, ou um conjunto de recursos. E quando nós reduzimos a natureza a um conjunto de recursos, há um momento em que ela passa do nível consciente para um nível subconsciente, subliminar. Nós não pensamos mais nela. É como a mulher a dias que vai todos os dias lavar a entrada do prédio. O prédio está limpo, nós não pensamos nela. E obviamente eu não vejo que este vírus seja minimamente uma vingança de Gaia, não faz sentido, porque a natureza faz vírus há, como se disse no início, há milhares e milhares de anos, há vírus com milhões de anos, ainda a humanidade não tinha feito mal nenhum a Gaia, pelo contrário, a humanidade estava a tentar que Gaia não extinguisse os seres humanos. Portanto, eu insisto, a principal suspeita é a grande mãe, mas eu não vejo nisso uma vingança, eu vejo nisso o comportamento dela, ela é automática, e se acontecer em certas circunstâncias, se cruzarem certos vetores, se cruzarem certos parâmetros, o vírus dá um salto zoonótico e passa para a espécie humana. E o contrário também, os seres humanos, há alguns vírus que nós passamos para os animais. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma vingança de Gaia, vejo simplesmente a natureza comportando-se como sempre se comportou. E é natural que se queira encontrar um culpado, porque depois de Deus ter saído do esquema, e isso deu espaço para que a mente coletiva se expandisse, o problema é quando a mente se expande, o que é bom, a sensação de autossuficiência aqui embaixo, na zona do plexo solar, também se expande, ao ponto de ficarmos insensíveis à natureza e de ficarmos arrogantes perante a natureza. O que é mau. E então, depois de termos tirado Deus do palco, quando Deus sai de cena, toda a gente quer ocupar o lugar dele. O que faz sentido. E cada indivíduo, ou cada ideologia, ou cada protótipo, ou cada teoria que tende a ocupar o lugar do divino, faz expandir o plexo solar da humanidade de uma forma de uma maneira disforme. E a partir do momento em que o plexo solar da humanidade se torna disforme, a seguir vem a invisibilidade da natureza. Ela está lá desde a Revolução Industrial, sempre esteve lá. E nós extraímos, não repomos. E eu não estou nada preocupado com o discurso ecológico. Eu estou a tentar ir para outro sítio. Porque os discursos ecológicos estão feitos. Neste momento estão entregues a jovens, a crianças, praticamente. Está bom. O discurso ecológico está bom. Não, extraímos, ignoramos. E de repente criamos esta incrível ilusão de que, além disso, além de termos posto o pai fora de esquema, o pai saiu da equação da realidade, agora a mãe está por baixo e é uma espécie de prostituta sagrada que dá matérias-primas o tempo todo e não nos pode fazer mal. Pode fazer mal.
Não porque queira, porque a natureza é automática. Eu não vejo olhos na natureza. Mas pode fazer mal. E a visão moderna ignorou bastante o divino. E a visão pós-moderna regressou às tribos, regressou às muitas narrativas. A história dos Esquimó é importante, a história dos índios americanos é importante, todas as histórias passam a ser tão importantes quanto a história principal. Acho que a história principal é a história do Ocidente. Pelo menos é essa que a crítica aponta. Mas não há lugar para a natureza. Nem nos modernos, nem nos pós-modernos. A natureza não entra na fórmula do real. Ou se entra, é um substrato garantido. E então, quando tu menos esperas, Kali volta a surgir. E os seres humanos percebem: espera, nós não dominamos esta mulher. Nós simplesmente a usámos durante 4 ou 5 séculos. Imenso. E não prestámos homenagem, nem soubemos repor. Isso passa-se num registro, que é o registro ecológico, mas agora vem o registro filosófico. Ao retirarmos os deuses em cima, da nossa visão, a deusa debaixo dos pés também desapareceu. E de repente o ser humano sentou-se no trono com uma barriga enorme e nem Deus acima, nem Deus abaixo. E este desencantamento da realidade, este desencantamento do real, fez-nos baixar as guardas. Tornou-nos excessivamente confiantes. Tão confiantes que gastávamos... Isso acabou. Mas, penso eu, que gastávamos muito mais dinheiro em 2016, 17, 18, 19 em fábricas de cosméticos do que em investigação científica sobre virologia. Porque é preciso investigação científica sobre vírus e sobre epidemia. Mas o dinheiro que nós gastávamos era na direção de melhores automóveis e melhores cosméticos. E a indústria estava virada para outras coisas. Porque a natureza não nos pode fazer mal e o divino com certeza que não existe. E portanto está tudo bem. E esta visita de Kali, ou esta visita da natureza no seu aspecto considerado, do ponto de vista humano, destrutivo, é incrivelmente saudável para colocar a humanidade de novo num sítio de ok, nós não podemos adormecer só porque decidimos que somos o centro do universo. Esta é uma lição. E, portanto, grande parte do que eu estou a tentar dizer, e peço desculpa por me repetir, é que nenhum povo na Terra, exceto o moderno e a ramificação pós-moderna, nenhum povo na Terra perdeu o sentido do trágico. Todos os povos têm metáforas, alegorias, dramatizações, esculturas, pintura, música, teatro, cultura. Isto é, consciência do trágico. Todos os povos têm consciência do trágico. E a humanidade, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o dia D, desde Nuremberg e depois de Hiroshima e Nagasaki, realmente perdeu o sentido da tragédia. Ótimo. Mas a tragédia existe. E eu estou a dizer isto sem nenhuma comoção, não há nenhum autoderrotismo nisto. Nem em mim, nem para a humanidade. A tragédia existe. E seres humanos que sabem que a tragédia existe, assim como seres humanos que psicologicamente sabem que há um Deus e uma sombra dentro deles, seres humanos que sabem que a tragédia existe são seres humanos muito mais preparados para, primeiro, se proteger da tragédia, prevenir a tragédia e ter a humildade de se colocarem corretamente perante o universo que, pelo menos até à data, em relação à ilha de conhecimento humano, é absolutamente infinito e desconhecido. Este é o ponto.
Então, nos próximos 9 encontros que formam o ciclo púrpura, eu vou desenvolver cada um destes pontos um pouco mais e espero que com isto gradualmente chegamos à percepção de o que podemos fazer, qual é a terceira via, uma via que não é nem o medo deste vírus, porque não há motivo para ter medo, há motivo para ser responsável, nem a demonização da origem do vírus, sob a forma de teorias de conspiração que se multiplicam umas às outras de forma até contraditória. E ambas, tanto a versão oficial dos governos que alimentam medo, como a versão alternativa que afirma que basicamente isto é uma bioarma, eu estou a dizer o contrário, eu estou a dizer que não é natural. Estas duas versões ambas alimentam o medo e há uma terceira via. Há uma via que tem a ver com a alma e que tem a ver com a decência, a sinceridade e a frontalidade entre o ser humano e a realidade, o ser humano e o cosmos, e que eu saiba, este herói que conhece o seu lugar nunca é castigado pelos deuses. Isto é, as forças maiores do que nós, as energias de raio, as grandes potências cósmicas, quando o ser humano reencontra o seu verdadeiro lugar e dentro dele cresce em grandiosidade e humildade ao mesmo tempo, este ser é respeitado pelo céu e pela terra, como sempre foi. E, portanto, há uma terceira via para encontrar, que é a via da serenidade da alma e que é inteiramente equidistante tanto dos governos como das teorias da conspiração, e é essa via que nós vamos tentar explorar nos próximos 9 encontros. Então, bem-vindos, inscrevam-se no Ciclo Púrpura, vão ser apenas 9 encontros e os próximos encontros serão online, ao vivo, e progressivamente eu tentarei interagir convosco e o último encontro será apenas de perguntas e respostas. O que eu posso dizer desde já é que as premissas são estas. Este vírus é natural e foi permitido pela hierarquia. Este vírus é uma oportunidade de olharmos para o universo com os olhos lavados, de novo, como um sítio vasto, poderoso e misterioso, e não o tentarmos miniaturizá-lo nas nossas idiosincrasias políticas e culturais. Terceira premissa. Eu não estou interessado em discutir política, no sentido em que não estou interessado em discutir se o governo A fez melhor do que o governo B. Nenhum governo está preparado para pandemias da era da aviação comercial, porque esta é a primeira pandemia da era da aviação comercial. Portanto, os que fizeram bem, ótimo, e os que não fizeram bem, ótimo. São assuntos humanos que têm a ver com a capacidade de resposta de cada governo e, obviamente, a minha função não é nem elogiar nem criticar essa performance. Até breve. You know they start up behind time on this and we're caught up. You know they start This is the flag, not the core sample. Started up behind time on this and we're caught up. Mike Collins says he doesn't mind a bit not having television right now. Yes, this is the flag, not the core sample. Oh, it's beautiful, Mike. It really is. There Mike Collins says he doesn't mind a bit not having television on the surface of the moon. Yes, indeed. They've got the flag up now. It's beautiful, Mike. It really is. From the lunar. There it is, a U.S. flag on the surface of the moon. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes from the lunar surface. That flag is on a frame. There is no wind to hold it out like that, of course. It's a 3x5 flag, and it's